Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bia Wilcox. Eu sou a diretora-geral do curso UAU. Na verdade, o curso UAU virou Grupo UAU, porque a gente agora também tem um curso digital com outro nome, né? O nosso braço digital se chama English on Life, com aulas, videoaulas gravadas, aulas ao vivo, aulões em grupo, todo tipo de aula digital a gente tem no English on Life. E a gente tem o curso UAU com as aulas presenciais, né? Para crianças a partir de 2 anos e também para adultos, em modelos específicos, atendendo a necessidades específicas de grupos. Ou seja, a gente vai até a empresa, a gente vai até o restaurante, a gente vai até o grupo que estiver demandando aula, enfim. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso grupo, e hoje a gente está aqui para falar, na verdade, de mercado de trabalho. Na verdade, as pessoas pensam muito, meu Deus, eu tenho que aprender inglês por causa de mercado de trabalho, de mercado de trabalho, porque eu vou ter mais chances no mercado de trabalho de sucesso, ou porque eu vou ganhar mais dinheiro se eu tiver inglês. A gente está aqui para discutir um pouquinho, bater um papo, eu e a Luciana, que está aí na tela. A Luciana é a coordenadora pedagógica do curso UAU e também teve toda uma trajetória de aprendizado de língua, por isso está até aqui, né? A gente está aqui para debater essa coisa de onde chegar com o inglês e até questionar alguns mitos, né? Será que se eu não tiver inglês aos 15 anos, eu nunca mais vou ter inglês e não vou ter um bom emprego? Ou qual é o diferencial? O que ajuda a aprender mais novo? Ou como é que é se eu começar a aprender na fase adulta? Então, assim, a gente está aqui para falar um pouquinho disso, para falar um pouquinho de resultado, para falar um pouquinho de trajetória. Como eu falei, a gente trabalha com criança pequena e com essas crianças onde a gente trabalha, a gente já se sabe, né, já tem pesquisa comprovando que a criança pequena, quando ela é exposta a uma segunda língua desde muito nova, além da língua materna dela, seja pela família bilíngue, ou seja pela escola, ou pelo curso de inglês, ou pelo programa bilíngue, que é o que a gente faz nas escolas, ela de uma certa maneira, ela tem o cérebro, a atividade cerebral estimulada, mais estimulada do que a criança que não tem essa exposição. Então, a exposição a uma segunda língua, ela ajuda nessa estimulação aí, para facilitar o aprendizado. Dizem até que aprender uma segunda língua torna a criança mais inteligente. E isso é fato. A gente percebe que as crianças que foram nossas, né, Luciana, hoje elas são adultos e jovens muito antenados e muito espertos. Então faz todo o sentido. Eu não sou cientista, não sou neurolinguista, mas faz todo o sentido para a gente isso aí. Então, Com Lu, certeza. fala um pouquinho dos nossos ex-alunos, eu vou lembrando de alguns aqui também, só para a gente começar a falar. Vamos começar a falar daqueles que rapidamente, dos que deram certo, né? Todos deram certo, mas com a questão do inglês, de que maneira o inglês ajudou a carreira deles, onde eles chegaram, para a gente poder Uhum. startar esse papo aí. Bom, assim, de início, eu lembro muito de um aluno nosso que fez inglês desde muito novinho com a gente. E quando ele foi querer estudar fora, né? Foi para querer fazer faculdade de música em Boston, ele veio procurar a gente, né? A gente tinha terminado o estudo, voltou, porque ele estava acostumado fazendo provas internacionais desde criança, né, com a gente, que quando ele foi fazer uma prova mais complexa, ele tentou fazer sozinho e passou. E aí, quando ele foi fazer a prova, na faculdade, foi fazer o TOEFL, aí ele veio procurar a gente de novo, falando, just in case, assim, sabe? E ele passou. Então, realmente é fundamental para ele. Ele fez intercâmbio lá fora, né? E hoje ele está estudando na faculdade de música lá fora. Ah, E vários outros. A gente tem vários exemplos de alunos que até hoje usam o inglês no dia a dia para o trabalho, né? Fala não, um pouquinho muitos. aí. Por exemplo, eu lembro de um agora, né, que começou com a gente pequeno também. A história dele é interessantíssima. Ele começou com a gente, ele fez uma amiguinha na sala. Essa amiguinha era amiguinha do inglês, porque ela estudava numa escola e ele estudava em outra escola em Niterói. Depois eles passaram a estudar na mesma escola, mas a amizade começou no curso, né? E Uhum. agora, assim, eles se casaram. Isso é muito legal. Uhum. Dois trabalham usando inglês, mas ele me espantou muito, porque eu encontrei com a mãe dele há pouco tempo na rua, e ela me disse, você soube dele? E ela me contou que ele estava numa empresa de cinema, né, numa produtora enorme de Hollywood, indo para Los Angeles direto, fazendo sucesso, trabalhando muito, ganhando dinheiro, enfim, realizado. Fiquei muito feliz,
né? E a gente tem um monte de casos assim. A gente tem. Agora, eu Ah, tenho sim. uma ex-aluna, você deve lembrar da Nina, ela começou com a gente já adolescente, quer dizer, ela já fazia inglês em outros lugares, mas ela não era tão motivada. Aos 15 anos, Aham. ela foi aluna da gente num projeto dentro de uma escola, né? E nessa escola, a gente fazia aqueles projetos culturais que a gente fazia também nas nossas unidades. Uhum. E ela ficou extremamente motivada com o projeto Mandela e pediu a mãe para estudar na África do Sul, para fazer um intercâmbio lá. Foi para a África do Sul, desenvolveu bastante o inglês dela. Quando ela voltou, continuou estudando inglês, foi fazer engenharia, né? E hoje ela está como trainee, deve ser efetivada na Microsoft. E ela fala, eu devo muito do que tudo que está me acontecendo ao inglês que eu tenho. Uhum. Mas se você for pensar, o caso dela é um caso em que o inglês que ela adquiriu foi muito por motivação. Ela ficou muito Sim. empolgada com o estilo das nossas aulas, isso fez com que ela buscasse o conhecimento linguístico dela quase que sozinha, né? É, Uhum. filme, leitura, e isso é uma coisa que eu quero tocar. Você quer falar de mais algum aluno, É, eu lembro. Ah, você começou a lembrei de vários. Lembrei de um que virou DJ, que agora está fazendo parceria internacional. Lembrei de uma outra que está trabalhando em editora, né? E trabalhar com livro é fundamental você saber inglês. É, lembrei, você falou do projeto Mandela, na hora me veio uma outra aluna que aos 10 anos já estava fluente, né? Que ela fazia parte do projeto Everyday, então com 10 anos ela foi para Nova York e Para usou inglês explicar quem não sabe, livremente. gente, o projeto Everyday, quando a gente diz isso, são aulas de inglês diárias. A gente não Isso. faz isso nas nossas unidades, mas a gente faz isso em parceria com escolas. A gente entra nas escolas e faz o projeto Everyday, seja dentro da grade curricular para todos os alunos ou fora da grade curricular para os que optarem por um tempo maior dentro da escola. Então, esse projeto Everyday que a gente chama, a criança tem aulas diárias de inglês e realmente acelera, não tem jeito, encontrando todo É. dia, né? Não, e com 10 anos super fluente, assim, os pais elogiaram muito e sempre falam muito, né, do projeto. E o projeto dela foi uma das coisas que fez ela ficar mais interessada ainda em aprender inglês. É. Me lembro muito Fora os disso. alunos nossos que fizeram certificação internacional, né? Então, assim, a Ah, gente tem sim. casos concretos de gente que seguiu uma trajetória e brilhou. Eu queria falar um pouco também de, assim, as pessoas duvidam um pouco, será que o inglês tem esse peso todo? Tem, né? Existe um questionamento que é o seguinte, o inglês ele é pré-requisito, ele é desejável ou ele é só um diferencial? Depende do cargo para o qual você está aplicando, depende do tipo de empresa. Se você está aplicando para uma multinacional, na verdade, Já vocês estão deixou de ser diferencial, né? participando, tá? Só para vocês saberem. Se você está aplicando para uma multinacional, na verdade, é pré-requisito você, né? Ou para um cargo, às vezes é uma empresa brasileira, mas um cargo muito alto de direção, você vai precisar falar. Eles estão Pois imaginando é. impactando o mundo, né? Você global, going global. E aí o inglês é pré-requisito. Existe o inglês desejável, porque entre dois candidatos, um fala, outro não fala, se as outras qualidades estiverem bacanas, parecidas, você vai ficar com o que fala, porque Vai pode ficar ter com fala, claro. qualidade na empresa, né? E aí você fica com o que já sabe falar. E existe o diferencial. Pode a empresa não ter nada a ver com língua inglesa, pode não usar, o que é difícil, talvez mais o setor público brasileiro ou algum tipo de empresa muito local, mas fora isso eu acho muito importante o uso do inglês, e aí o diferencial ele fica, mesmo que você não use, você ter o inglês, até num teste na empresa, onde tem um psicotec, tem também um teste em inglês, você ter o inglês ele te dá um diferencial. Você tem um plus que o outro do teu lado não tem. Isso é inegável, concorda? Com certeza. E tem pesquisa também mostrando que a pessoa que se especializa, né, que ela corre atrás do inglês e faz o inglês dela ficar mais fluente, ela tem uma possibilidade real de ter um salário maior, né, de se sair melhor da empresa, mostrar que está se atualizando, que não está deixando a peteca cair, né? Sim, sim. Então, Na verdade, já que a gente está falando aqui de empresa, tem uma coisa que a gente tem muita preocupação, e a minha preocupação vem de ouvir muito, de ler muito e saber histórias sobre. Hoje em dia, o inglês é muito importante, mas mais do que isso é importante, falam muito, você adquirir sabedoria, né? E essa sabedoria, quer dizer, você contratar um candidato que tem um conhecimento, uma visão global das coisas, seja atualizado, leia artigo, leia revista, leia jornal, saiba das coisas. Hoje é muito fácil se atualizar, você não precisa nem ter dinheiro no bolso. Você sabe disso, você pode fazer cursos em inglês, né, plataformas de cursos grátis, onde você pratica o teu inglês, o inglês que você precisa, o inglês mais técnico, mais específico,
E ainda por cima você está atualizado das tendências, das coisas que estão acontecendo. Então você mata às vezes três em um, né? E com isso, a minha opinião é que quando a gente trabalha o inglês com adulto, com adolescente, a gente já está vendo isso. A gente está oferecendo o inglês e de bônus, assim, acoplado a isso, o aluno vai ter um embasamento cultural, mas não só cultural, porque a cultura às vezes dá a impressão de que é uma coisa estática. Ah, aprendeu sobre Halloween ou aprendeu sobre o Independence Day. É mais do que isso. É um embasamento cultural ligado à informação e às atualidades. Então, o que a gente Uhum. quer é que o aluno que aprenda inglês, ele aprenda junto o que está acontecendo no mundo, né? Chegar na turma de teens, por exemplo, e falar lá da eleição norte-americana, porque é De novo, gente, inevitável. para. Turma de teens, que vocês podem saber. A turma de teens é o segmento que a gente tem de Fundamental 2 e um pedacinho do ensino médio, ou seja, crianças de 11, 12 anos até 15, 16. Depois, possivelmente, eles já estão mais avançados e eles estudam com a gente num segmento chamado Fluency. Então, quando ela fala teens, são esses adolescentes que a gente tem a preocupação muito grande de trabalhar as atualidades, trabalhar a informação com eles, enfim. Uhum. Se quiser falar um pouquinho desse trabalho, você que coordena esse segmento, é legal. Então, a gente está sempre buscando, né, o que está acontecendo lá fora para poder comentar com os nossos alunos. E não só, assim, Estados Unidos, Inglaterra, não. A gente busca falar de mundo mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, está acontecendo as Olimpíadas, a gente está falando de Olimpíadas com eles. A gente não só fala de Olimpíadas, a gente também trabalha as questões ligadas ao evento. Por Uhum. exemplo, as mulheres estão disputando na Olimpíada, é uma coisa que a gente trabalha com eles. Né? Enfim, são os valores além da situação só em si. Né? A gente busca o pensamento crítico sempre. Tipo, por exemplo, foi ano passado, não, ano retrasado, se não me engano, que a gente fez um vídeo com os nossos alunos adolescentes falando sobre o que o Rio de Janeiro precisaria melhorar para poder receber as Olimpíadas, né? Inclusive, esse vídeo foi compartilhado na nossa página ontem, né? Para quem depois for procurar, vai ficar mais fácil. Pois é, então, assim, o que eu queria agora chamar a atenção é que a gente está falando de uma maneira que quem está assistindo e não começou pode dizer assim: meu Deus, então eu estou ferrado, porque eu não comecei na infância, eu não tive esse curso tão legal na adolescência, então eu nunca vou poder ter esse diferencial, esse pré-requisito aí no mercado de trabalho. Eu acho que hoje, sem ser enganadora. Eu acho que hoje dá para adquirir esse diferencial. Eu penso até a meu respeito, por exemplo, eu tenho muita vontade de aprender francês, por exemplo. Eu não falo francês. Então eu penso, ah, meu Deus, mas eu já sou adulta, eu vou aprender francês e tal. Vou. Hoje a gente tem muito, assim, porque eu ainda não tive tempo de começar, mas hoje a gente tem muitas possibilidades dentro de casa, sem gastar dinheiro, que há um tempo atrás não se tinha, né? É Então, verdade. na verdade, o cara que quer estudar inglês aos 30, 40, 50, ele pode. A gente hoje tem ferramentas, a metodologia são as mesmas, não tem nada de tão mirabolante que já não existisse há 20 anos atrás. Mas o cara hoje tem muita opção. Luciana, antigamente, quando a gente queria treinar o inglês, a gente tinha que, antes de Blockbuster, a gente tinha que comprar VHS. Depois, Eu lembro, eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar com isso. depois Eu trabalhava fazendo transcrição de exatamente. Depois apareceu né? o Blockbuster e afins, a gente alugava VHS e alugava DVD. Depois os DVDs Exatamente. baratearam, a gente comprava DVD. Era tudo muito mais difícil, né? Não era Tinha que esperar a impossível. pessoa sair do país, ir lá pra fora, gravar o VHS, trazer pra cá. Eu lembro quando Foi. apareceu closed caption, que era uma coisa de outro mundo. Meus irmãos É. não, agora é um curso de inglês grátis, eu vou usar o closed caption como curso de inglês. Ou depois as TVs a cabo, né? Eu me lembro que eu vi Dawson Aham. já não me lembro se era, não era Sky, eu não me lembro qual era, mas Era TVA. TVA, isso aí, eu assisti TVA. na TVA. E aí, depois disso, a coisa começou a ficar fácil, fácil. Você hoje tem uma Netflix da vida com tudo que você precisa. Você O mundo tá ali na telinha. Você tem YouTube todo em inglês, você tem canais de BBC, Al Jazeera, tudo em inglês, né? Tudo. É. Você tem a Netflix, e aí vem a pergunta, pô, mas mesmo assim, claro que se fosse só isso, todo mundo estava falando. Precisa de uma sistematização, precisa de pegar, ensinar o cara a usar a língua, né? Mas ainda Uhum. assim, hoje é até engraçado quando o aluno pergunta para mim assim, você deve passar por isso mais do que eu, até porque você atende mais o cliente que eu. O aluno pergunta assim, quanto tempo eu falo inglês? Em quanto tempo eu aprendo inglês? É. Todo mundo. Antigamente você podia dizer assim,
4 anos, 5 anos. Eu me lembro que eu questionava dizer quem fala um ano é enganador, porque ninguém Não, ensina. depende do investimento do cara. Se o cara quiser mesmo aprender, Hoje a coisa mudou. Hoje, é, um moleque, hoje em dia, mesmo quem não quer, todo mundo é um pouco autodidata. Todo mundo. sim. Porque você está aprendendo enquanto você está usando as ferramentas ao seu redor. Então, hoje, fica difícil dizer para um adulto assim: olha, você vai aprender em 3 anos. A única frase que eu consigo dizer para ele, honesta, porque eu sou uma pessoa honesta, é: depende muito de você e do quanto você vai Sim. se dedicar a isso, né? Depende do Vai investimento dar as pessoal. ferramentas, né? A gente vai dar as ferramentas. Então, assim, a gente hoje, a gente sabe que o adulto está muito ocupado, que é difícil para ele parar alguma coisa, pegar o Uhum. carro a pé e ir para o cursinho de inglês. Esse modelo é um modelo que está minguando, né? Porque a pessoa não quer sair mais de casa para fazer as coisas, não tem mais tempo, ou se quer sair de casa fica presa no trânsito, ou enfim, a coisa está complicada. Então a gente tem Uhum. acompanhado os tempos e buscado solução para isso, né? A gente ainda tem, né, Luciana, alunos particulares nas unidades, Temos. mas assim, não é o. Inclusive, Hum. não, inclusive, você falando de aluno, investimento e tudo mais, eu lembrei de um aluno meu que ele é engenheiro e Uhum. ele fez com a gente, se eu não me engano, foi um ano que ele fez. Só que assim, sempre assistindo música no carro, sempre vendo DVD, a gente debatendo em sala e tudo mais. Em um ano ele conseguiu viajar e se comunicar muito bem lá fora. Ele Ah, voltou com várias vezes muito legal, animado, muito sabe, de legal. continuar. O aluno dá esse feedback para a gente é bem Pois legal. é, muito É, bom. então, na verdade, o que eu acredito é isso. Esse modelo de ir até o curso é um modelo que está ficando cada dia mais difícil pelas circunstâncias de trabalho, de cidade. O cara está cansado, quer ir para casa, ou mesmo quem trabalha de casa não quer sair de casa para ir para o inglês. Às vezes, questão de preço também, porque é uma estrutura mais cara. Então, Uhum. pensando nisso, a gente está começando agora, né, só para deixar isso claro aqui, porque é uma coisa que a gente acredita. A gente está começando a trazer toda essa nossa metodologia de aulas divertidas, aulas alegres. Outro dia um amigo me perguntou: o que que faz o seu curso, você acha que faz o seu curso ser diferente para a criança? Eu falei: olha, uma coisa eu sei, eu não sei exatamente o que eu faço que os outros não fazem, porque eu não estou na casa dos outros para ver o que os outros estão fazendo. Sim. Mas o que eu sei é que os meus alunos adoram ir para aula de inglês. Todos é o relato das mães, que eles dizem que é a aula que eles mais gostam. Então, Inclusive adolescente, né? o adolescente, nosso índice Inclusive adolescente. não tem Ninguém vai pra lá arrastar, tipo, ai, não quero ir pro inglês. Todo mundo vai feliz. procura, nada disso. Então, assim, É. na verdade, o que a gente está fazendo agora é pegar essa metodologia, esse jeito de dar aula, que a gente faz parecer que é uma terapia, que é uma coisa legal, a gente está levando para o adulto e no ambiente online, ou seja, o cara pode ter aula com a gente sem sair de casa e se divertir da mesma maneira e aprender da mesma maneira. Sim. Quanto ao mercado de trabalho, eu continuo achando que tem que investir no inglês sim, sabe? Eu li uma matéria que depois dos 30 anos a dificuldade do cara de arrumar emprego está muito ligada à falta do domínio da língua inglesa. Existe uma fama Uhum. aí de que o brasileiro não fala inglês direito. Né? Então, assim, a gente tem mais que. Quando o brasileiro diz que é fluente, na verdade ele não é. Isso muitos amigos meus estrangeiros falam. Então, na verdade, o que a gente tem é que quebrar aí essa lenda, né, esse tabu e tornar os adultos mais fluentes com investimento, não tem nada sem sacrifício, né? No pain, no gain, tem que se sacrificar para poder chegar lá, mas eu acho que é possível, eu acho que todas as pesquisas levam a crer que você ter o inglês. Tem lugares que nem consideram mais o inglês diferencial. Eles nem nos pré-requisitos lá para perfil É o que da eu tô falando, é vaga, pré-requisito mesmo. inglês, e se você não tiver, você nem concorre à vaga. Então, Exatamente. quando não tem isso como pré-requisito, tem como diferencial. Então, e assim, na verdade, o que mais me pesa, assim, que me faz pensar, é que eu já fui para várias partes do mundo que não tinha, que as pessoas não, a língua não era o inglês, mas eu me comuniquei perfeitamente em inglês. Então, assim, Aham. é meio que uma língua universal mesmo, né? Sim, com Eu certeza. Cada vez mais, né? Não, meu filho é advogado, ele estava lidando com um contrato da L'Oréal, o nome é L'Oréal Paris. O que que você imagina? Que a empresa vai fazer contrato em francês, ou discutir em francês. Não, era tudo em inglês. Então, o inglês passa a ser a língua oficial dos negócios, o inglês passa a ser a língua de comunicação em qualquer lugar, né? A Eu gente lembrei até de um caso. vê nas Você não, Olimpíadas eu não- do Rio, né? Como é que tá, enfim. Então, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não há mais necessidade, Luciana, de bater aquele desespero de, ah, eu tô velho, não vou mais aprender. Não.
Com A qualquer certeza. momento dá para aprender. E eu tenho até um palpite. Eu acho que aprender língua estrangeira, seja o inglês ou qualquer outra, né? Acho que o inglês tem uma utilidade maior em certos aspectos, mas eu acho que, inclusive, assim, deve ser muito bom para o envelhecimento do cérebro, para estímulo, para os estímulos, né, de neuro... Estimular, né? Aham. Então eu acho que tem todos os motivos para aprender na fase madura e até na melhor idade, como se diz, quando já é Com sênior. certeza. Acho que Com certeza. é por aí. Você ia me contar uma história. Ah, então, quando você falou da L'Oréal, da Fran, né? E tal, do francês, eu lembrei de um caso que eu não sei nem se foi você que me contou. É um casal que ela é brasileira, ele é francês, e eles falam tanto português quanto francês um com o outro. Acho que quando eles vão brigar, eles falam inglês. É uma língua que não é a língua nativa de Eu nenhum dos não, dois. é Não foi boa. você, não? É Não. alguém me contou essa história. Que quando eles vão brigar, eles brigam em inglês. Ah, Porque é a língua que não é nativa de nenhum dos dois. Então fica justo para os dois lados, entendeu? que legal, essa história é É. muito boa. Essa história é muito boa. Eu tenho uma priminha, né, que nasceu na Dinamarca, ela é filha de brasileiro com dinamarquesa. Uhum. Ele, ele entende bem o dinamarquês, mas ele não fala com a mesma fluência. Então eles estabeleceram que eles falam em inglês, né? E, e na época, assim, houve uma preocupação até do próprio governo, porque lá, né, a saúde lá é muito diferente da daqui. Dela tem um acompanhamento psicológico, porque ela estava exposta a 3 línguas. E É, ela se saiu muito bem. E eu perguntava, ela não vai aprender inglês, já que vocês só falam inglês em casa? Não, a gente não está preocupado com isso, não. Por quê? Porque aqui na Dinamarca o inglês é igual oxigênio. Tem que aprender, não, não tem jeito. Você está é num verdade. continente onde são várias línguas em vários países. Então o que une todo mundo é a língua inglesa, né? Então, assim, É, nosso recado para terminar aqui é: não desista, né? Se você, claro que se você tem a oportunidade de colocar seu filho para estudar inglês desde pequenininho, coloque. Até porque, pelo menos com a gente, se não for com a gente, procure se informar para que tenha um curso com seriedade, trate a criança como criança, né? Mas no nosso caso, a gente tem um respeito muito grande pelo desenvolvimento infantil. A gente não põe a criança sentada olhando o tablet o dia inteiro, porque isso a gente deixa para a família fazer. A gente trabalha com o desenvolvimento das habilidades motoras, não que seja o nosso foco, mas com aprendizagem criativa. A criança ela vai aprender a criar, a brincar, a usar materiais, a desenhar, a colorir, para depois ela, né, trabalhar com... E, aliás, assim, um parêntese, saiu uma matéria há pouco tempo, que eu até compartilhei nas minhas redes, dizendo que os grandes CEOs do Vale do Silício, onde tem as maiores startups hoje do mundo, né, onde está o Google, o Facebook e tal, esses chefões, esses CEOs, eles estão colocando os filhos em escolas mais progressistas, mais construtivistas, onde não se preocupem com tecnologia, que se preocupem com o desenvolvimento da criatividade. Então eu fiquei muito feliz porque exatamente é essa linha nossa. A gente sabe que a tecnologia ela vai entrar que nem oxigênio, vai entrar na vida da criança de qualquer maneira. E não que a gente se negue, a gente não é Amish, né? A gente não está fugindo de tecnologia, mas a gente não tem a preocupação de ficar focado na tecnologia. A tecnologia é só um uhum. recurso e uma consequência a mais. Então, assim, crianças pequenas aprendam inglês, tem várias vantagens, a pronúncia fica melhor, a facilidade, o conforto para aprender é maior, né? Além de com a gente, pelo menos, eles amarem. E se você não é mais criança, seu filho está maior, ou se você já é adulto, sempre é tempo. Esse é o meu recado final. Sempre é tempo de aprender inglês. Concorda? Com certeza, com certeza. Com relação às crianças, eu ia lembrar muito do hands-on, né? Que a gente está sempre fazendo muito CPR, muita brincadeira de respostas físicas, né? A gente pede para o aluno mostrar que ele está entendendo, né, a compreensão dele ali. E com relação ao adulto que acha que é muito tarde para aprender, sempre é tempo. Inclusive, essa semana que passou, a gente teve uma senhora chegando lá e falando. Ai, ela chegou no balcão. Ai, eu sempre quis aprender inglês, mas eu tenho vergonha. Eu você tem vergonha por quê? Ela, eu tenho vergonha porque eu acho que eu não vou conseguir aprender porque eu já tô velha. E de jeito nenhum, imagina. Marca uma aula, vem experimentar e tudo E ela mais. fez aula. Ficou de fazer semana que vem. Acho que marcou com ela já.
Ah, tomara que dê certo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. A gente vai bater mais papo com vocês. Vão ser temas variados. Eu espero ter ajudado, elucidado aí algumas dúvidas e que vocês não desistam e que todo mundo esteja pronto. Se não puder ser aula presencial, se o professor de inglês não puder até a sua casa, a sua empresa, ou se você não puder ir até a unidade do curso mais próximo, seja o nosso ou qualquer outro, faça online, não desista. Existem professores cada vez mais qualificados para te ensinar na tela do seu computador. É nesse momento que a tecnologia fundamental ajuda e facilita a nossa vida, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.